Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, e convoca para as 14h30 a sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 17 de 2017, Projeto de Lei 103 de 2017, Projeto de Lei 417 de 2017, Projeto de Lei 555 de 2017 e Projeto de Resolução 15 de 2018. PL 72 de 2017 e PL 515 de 2017. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tarcísio Mota para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª Sessão Ordinária, em 26 de abril de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidenta, e a convite, Fernando William, Inaldo Silva e Rocal. Às 14 horas, com as presenças dos senhores vereadores Renato Cinco, Ítalo Ciba, Otônio de Paula, Jair da Mendes Gomes, Val Ceasa, César Maia, Fernando William, Babá e Eliseu Kessler, 9, assume a presidência o senhor vereador Fernando William e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h52. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência irá suspender a sessão para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, trabalhadores desta casa, aqueles que hoje vieram assistir à sessão, muito obrigado por todos estarem aqui. Hoje é um dia histórico para esta Câmara de Vereadores. É o dia em que esta Câmara de Vereadores poderá fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma é prestar uma homenagem a uma de nós, que sentava ali na primeira fileira e que todos aqui conheceram. Uma homenagem a Marielle Franco. Mas é também o dia e esta sessão articulada, construída, em conjunto com a presidência da casa, com toda a mesa diretora, conversada ao longo de 2, 3 semanas com uma série de vereadores, ela é fruto de uma homenagem institucional desta casa a uma de nós. Mas ela é também uma resposta política àqueles que mataram, que assassinaram Marielle e Anderson. Ela é uma resposta política porque ela foi assassinada para que não mais pudesse falar, para que não mais pudesse legislar, para que não mais pudesse representar uma parcela da sociedade carioca. E o que nós faremos aqui hoje, colocando em votação alguns projetos da Marielle, significa repercutir a sua voz em políticas públicas concretas para a cidade do Rio de Janeiro, que signifiquem a melhoria da vida para mulheres, para favelados, para gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, para
a gente humilde, pobre e trabalhadora desta cidade. Dos projetos que eu anunciei aqui semana passada, apenas um não está entrando em pauta e não foi, aviso logo às galerias, por nenhum tipo de discordância política, mas foi um problema burocrático, porque o projeto seria apensado a um projeto do vereador Rafael Aloysio Freitas, que num gesto muito bonito disse que retiraria o projeto dele, e aqui eu quero registrar isso, mas esse processo não conseguiu ser feito a tempo da sessão de hoje. Portanto, o projeto 642, aquele que institui assistência técnica gratuita a moradias de baixa renda, ele virá à pauta, provavelmente na semana que vem, daqui mais um tempo, e a gente vai avisar todo mundo, e aí a combinação com o vereador Rafael Aloysio Freitas será feita de forma em que a gente consiga também aprovar esse projeto. Então, da lista divulgada, o projeto 642 não entrou na pauta, mas eu queria esclarecer que não foi por nenhum problema político entre os vereadores. Dito isto, nós iremos para uma pauta em que é uma homenagem de comum acordo dos vereadores, que é dar o nome a esta tribuna, de Tribuna Marielle Franco. Para uma vereadora socialista, a tribuna é o melhor lugar desse palácio. É o lugar onde a gente fala, onde a gente denuncia. É o lugar onde Marielle não deixou ser interrompida. É o lugar de onde ela proferiu seus discursos. E é o lugar de onde todos nós proferimos nossos discursos. Esta é uma homenagem justa, inclusive de autoria da vereadora Tânia Bastos e de todas as outras vereadoras da Casa, com o apoio de todos os vereadores da Casa. Esta é uma homenagem concreta que essa Casa faz hoje. Além disso, nós vamos votar, estão na pauta 6 projetos. Desses projetos, eu queria esclarecer a galeria, para que antes de a gente chegar na votação. Sobre 2 desses projetos, haviam emendas construídas sobre ele, que retirariam esses projetos de pauta. Essas emendas versam sobre uma polêmica que existe nessa casa, e o qual, senhores e senhoras, o qual vocês sabem desta polêmica, porque vivemos e temos vivido essa polêmica o tempo inteiro. São as polêmicas em torno da palavra gênero. O que acontece com relação a isto? Esta polêmica será travada entre nós, vereadores, mas será travada apenas em segunda votação e não na primeira. Por quê? Porque se essas emendas, duas emendas de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, a quem eu inclusive agradeço por ter feito o que eu vou falar agora, porque se essas emendas entrassem hoje, os projetos sairiam de pauta. Portanto, os projetos não sairão de pauta e serão votados hoje. Mas essas emendas entrarão em segunda votação, e nesta segunda votação, a maioria vai decidir sobre se elas serão aprovadas ou não aprovadas. Esse é um gesto para que a gente pudesse seguir com a resposta política e com a homenagem à vereadora Marielle Franco nesse ponto de vista. É o projeto número 17 e o projeto número 515. Não é o 515, perdão. 417. Esses projetos, portanto, serão apresentados aqui, os vereadores poderão votar a favor ou contra, mas haverá uma segunda votação, onde essas emendas acontecerão. A segunda votação não será no dia de hoje, mas todos os senhores e senhoras serão avisados decididamente disso. Uma parte, o vereador Tarcísio, só para deixar claro, reiterando a fala do vereador Tarcísio. Pela ordem, vereador. Perdão. São projetos bons, relevantes e importantes para a cidade, mas, de fato, há uma necessidade de se debater essa questão do gênero e sexualidade. Mas, obviamente, que as emendas sendo aprovadas, eu, vereador Alexandre Esquerdo, estarei aprovando também o projeto. Obrigado. Então, só para que explicasse a quem está aqui hoje, pelas questões regimentais do trâmite, se nós tivéssemos que travar essa polêmica aqui hoje, na verdade não teríamos como fazer isso, porque os projetos sairiam de pauta e só voltariam, sei lá quando. Desta forma, a gente consegue discutir o projeto hoje, votar hoje, mas todos aqui estão alertados que existirá, para todos esses projetos, uma segunda votação, onde parte dessas polêmicas
será travada. Que nós tenhamos, portanto, uma boa sessão, uma sessão de resposta que a cidade do Rio de Janeiro merece e precisa. Uma sessão de uma resposta política, uma sessão de homenagem, que a gente consiga afirmar as pautas de Marielle, sem tergiversar, que a gente consiga afirmar e transformar algumas de suas pautas, porque não estão em pauta todos os projetos de Marielle, estão apenas alguns desses projetos, mas que a gente consiga, unificadamente, na medida do possível, dar a resposta possível e transformar em políticas públicas aquilo que Marielle imaginava e sonhava para a cidade. Seus algozes, os covardes assassinos que mataram Marielle Anderson, queriam calá-la. Essa é a oportunidade de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras, de dizer que não compactuam com isso, discutindo os projetos, votando de acordo com sua consciência, mas discutindo os projetos e garantindo que aquelas políticas públicas que vão melhorar a vida das pessoas sejam aprovadas. Mais do que nunca, Marielle Anderson. Boa sessão a todos. A presidência dá conhecimento aos senhores que, embora a pauta tenha sido elaborada para aprovar, discutir e votar os projetos da vereadora Marielle Franco, por determinação regimental, vetos estão precedendo, porquanto eles têm prazo até o dia 4. Né? Então, estão constando da pauta, mas se os vereadores entenderem adiá-lo, poderão fazê-lo. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única e votação, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de Lei 110/2017, de autoria do vereador Jair da Mendes Gomes, que limita o peso do saco do cimento na cidade do Rio de Janeiro em 25 quilogramas. Pela ordem. Pela ordem. Eu e depois ele o outro. Tá bom, então. Peço adiamento por uma sessão, senhor presidente. Vossa Excelência concorda, então é a mesma proposta. Proposto adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de Lei 60A de 2013, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que institui no âmbito do município do Rio de Janeiro o certificado e o prêmio Rio Cheio de Saúde para os incentivadores de programas e projetos de prevenção às drogas e de recuperação de dependentes químicos e da outras providências. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Peço adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar 174A de 2016, de autoria dos vereadores Chiquinho Brazão, William Coelho e das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, Assuntos Urbanos, Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, Obras Públicas e Infraestrutura, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que prorroga os prazos das leis complementares 160 e 161, ambas de 15 de dezembro de 2015, e da Lei Complementar 165, de 19 de maio de 2016, e da outras providências. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhoras e senhores, é só para adiar os vetos, não estamos nos PLs da Marielle ainda. Peço adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 170/2017, de autoria do vereador professor Dalmir, que dispõe sobre a fixação de aviso ao direito de acesso gratuito ao assento de óbitos e da respectiva primeira certidão, nos termos da Lei Federal 9.534, 10 de dezembro de 1997, em todos os cemitérios e em todas as unidades de saúde pública e privada no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Peço adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 193/2017, de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe no âmbito da cidade do Rio de Janeiro sobre cobrança por estimativa das concessionárias fornecedoras de água, luz e gás e da outras providências. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Peço adiamento por uma sessão. Adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 17, de autoria dos vereadores Marielle Franco e Tarcísio Mota, que institui o programa Espaço Infantil Noturno, atendimento à primeira infância e no âmbito do município do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Permitiu parecer professor Célio Parelli. Permitiu parecer pela Comissão de Criança e Adolescente. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Educação. Vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Ah, desculpa, Vossa Excelência é autor. Eu não posso escolher o... Vereador Raimon, permitiu parecer. Feliz de voltar de maneira ad hoc à Comissão de Educação, senhor presidente. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer para a Comissão de Direitos Humanos. Vereadora Tereza Berger. Com louvor, parecer favorável. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Defesa da Mulher. Vereadora Verônica Costa, permitiu parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acho que mais do que justo esse programa. É um programa importante, principalmente para as mulheres que trabalham e dão plantões noturnos, para as pessoas que têm atividade e não têm com quem deixar seus filhos no horário noturno. Acho extremamente justo. Teve uma experiência dessa em Copacabana, na zona sul do Rio, e foi extremamente bem aceito. Acho que é um programa que deve se estender à cidade inteira. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Para encaminhar. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, vereador Tarcísio Mota. Senhores presentes, chegou o momento da votação do primeiro projeto. Ele é um projeto de maioria simples e, portanto, o que nós vamos ter aqui é a manifestação do conjunto de vereadores da forma como vocês já viram aqui, aqueles que aprovam permaneçam como estão, salvo que ninguém peça nominal. É isso que vai acontecer e depois o vereador que precisar ou quiser ou se declarar pode também registrar o seu voto contrário. Esse projeto, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ele cria o espaço infantil noturno. Ele é uma ideia para beneficiar as mulheres que trabalham no período noturno e que muitas vezes têm dificuldade de onde deixar os seus filhos menores. Este projeto já sofreu algumas críticas, seja por parte do movimento de educadores, seja por parte, inclusive, do próprio governo. Há um acordo, há um pedido para que, quando eles chegarem em segunda votação, nós tenhamos um tempo para tentar sanar esses problemas, e há também pedidos de vereadores, como a vereadora Tereza Berger, que gostariam de emendar esse projeto. Eu gostaria de pedir o apoio dos senhores com voto favorável neste projeto, neste momento, garantiram os senhores que haverá um prazo de 1 ou 2 semanas, para que a gente possa aprimorar o projeto naquilo que os senhores possam vir a encontrar e que a gente possa conversar sobre ele. Inclusive, o próprio chefe da Casa Civil, Paulo Messina, solicitou isso, que também o governo gostaria de implantar esse programa, declarou que gostaria de implantar esse programa, mas que precisaria fazer alguns acertos no projeto ainda. Então, peço aos senhores o voto favorável neste projeto,
Lembrando que este é o projeto que, quando voltar em segunda, haverá uma emenda do vereador Alexandre Esquerdo, porque nele consta a palavra gênero. E naquele momento, e não agora, vou me abster de fazer o debate agora, será debatido esse elemento. Então eu peço aos senhores vereadores que possam apoiar este projeto, que é sobretudo da vereadora Marielle Franco. Tem o meu nome apenas como adendo. É dela a ideia, ela é a mentora intelectual desse projeto, tem meu nome lá, foi o primeiro projeto que nós protocolamos. Muito obrigado, senhor presidente, pedindo desculpa pelo passar do tempo. Para encaminhar a votação, vereador Raimon, tem 3 minutos. Vou tentar ser bem econômico, senhor presidente. Eu quero também encaminhar pelo Partido dos Trabalhadores favorável ao projeto, da minha parte, da parte da vereadora Luciana Novaes, e quero aqui fazer, na verdade, parabenizar a bancada do PSOL, que compreende isso que o Tarcísio acaba de falar, que esse projeto especificamente é um projeto que demanda, entre a primeira e a segunda discussão, de alguns ajustes. Quero acreditar, tive inclusive o prazer de debater com a vereadora Marielle Franco e com o vereador Tarcísio Mota, no IFIX, tive o prazer de debater com eles e com a educação infantil sobre esse tema tão caro à cidade, mas que carece, já naquela época, naqueles debates, carecia já de alguma reformulação, e quero acreditar que a própria vereadora Marielle o faria, da mesma forma que fará com muita qualidade a bancada do PSOL. Então quero não somente encaminhar favorável, como parabenizar a bancada do PSOL, que nesse momento compreende que entre a primeira e a segunda discussão poderemos fazer alguns ajustes, dos quais também quero participar como educador. Então, favorável ao projeto. Não havendo quem queira encaminhar a votação, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 72, de autoria da vereadora Marielle Franco, que inclui o Dia da Luta contra a Homofobia, Lesbofobia, Bifobia e Transfobia no calendário oficial da cidade. Consolidado pela Lei 5.146 de 2010. Pela ordem, vereador Cláudio Castro. Senhor presidente, conforme acordo feito, gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão. Pela ordem. Desculpa, Conforme o acordo feito, presidente, gostaria de solicitar o adiamento da matéria por uma sessão. Proposto o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Consignado o voto contrário dos vereadores Tarcísio Mota, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Leonel Brizola, Raimon, Fernando William e Luciana Novaes. Babá. E vereador David Miranda. Passa a matéria seguinte. Pela ordem. Não, calma aí. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Não, eu pedi... Senhoras e senhores, só para esclarecer, foi pedido o adiamento deste projeto e a maioria do plenário decidiu pelo adiamento deste projeto. Ok. Estou apenas esclarecendo o que aconteceu e vocês viram aqui que quem levantou o dedo votou contra o adiamento. Ok? Mas a maioria do plenário decidiu pelo adiamento deste projeto, apenas para esclarecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Beleza. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador David Miranda. Bom, eu sou o único LGBT aqui dentro dessa casa, então eu tenho que me pronunciar sobre isso. Marielle era LGBT.
dentro dessa casa aqui. Era uma companheira de luta e esse projeto ele sendo adiado nessa sessão para a gente não poder votar quando a gente está aqui com todo mundo aqui esperando, e eu tenho certeza que essas galerias aqui estão cheias de LGBTs, é difícil, mas a gente fez acordo e a gente precisa manter sobre isso, esse acordo. Mas eu tenho uma promessa com vocês, que eu vou sentar com todos os vereadores e vou conversar, porque a gente vai botar esse projeto outro dia aqui, e eu vou levar esse projeto para ele ser aprovado aqui nessa casa, porque é inadmissível, ano passado, Marielle ter botado o dia da visibilidade lésbica aqui e não passou nessa casa. Mas a gente vai continuar lutando, porque tem LGBT aqui ainda assim. Podem ter matado a Marielle, mas a gente tem LGBT lutando dentro dessa casa ainda. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 103 de 2017, autoria da vereadora Marielle Franco, que inclui o dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei 5.146. Pendente parecer da Comissão de Cultura. Permitiu parecer. Vereador Raimon. Senhor presidente, parecer favorável ao projeto da vereadora Marielle Franco. Parecer favorável. Permitir parecer pela Comissão de Direitos Humanos. Vereadora Tereza Berg. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Para encaminhar. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Para encaminhar a votação, vereador Renato Simon. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto de lei número 103 de 2017 inclui o dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. E eu queria, para encaminhar, ao invés de usar as minhas palavras, usar as palavras da vereadora Marielle Franco na justificativa do projeto. A história da cidade do Rio de Janeiro é permeada e transpassada pela história do africano e negro escravizado no Brasil. No berço da pequena África, hoje compreendida como toda a área do Porto, negros e africanos vindos dos navios negreiros desembarcavam para serem vendidos. Aqueles que não aguentavam as longas viagens e situações precárias de sobrevivência eram jogados no hoje conhecido Cais do Valongo em vários locais dessa região. Falar da história do Rio de Janeiro é reconhecer toda essa história e cultura, que durante muitos anos foi fortalecida e resguardada por mulheres negras dessa região e dos diversos locais do país. Uma dessas importantes mulheres é Teresa de Benguela, Rainha Teresa, como ficou conhecida em seu tempo. Viveu no século XVIII, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso. Ela liderou o quilombo de Quariterê, após a morte de seu companheiro José Piolho, morto por soldados. Segundo documentos da época, o lugar abrigava mais de 100 pessoas, com aproximadamente 79 negros e 30 índios. O quilombo resistiu da década de 30 ao final do século XVIII. Teresa foi morta após ser capturada por soldados em 1770. Alguns dizem que a causa foi suicídio. Outros afirmam que houve uma execução. A importância de existir um dia para celebrarmos as mulheres negras está nos escritos históricos e nos atuais dados do IBGE. Segundo o Instituto, 71% das mulheres negras estão em ocupações precárias
informais, contra 54% das mulheres brancas e 48% dos homens brancos. O salário médio da trabalhadora negra continua sendo a metade do salário da trabalhadora branca. Mesmo quando a sua escolaridade é similar à escolaridade de uma mulher branca, a diferença salarial gira em torno de 40%. Ao sancionar o dia 25 de julho como Dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, estamos reconhecendo institucionalmente a importância dessas agentes na luta pela liberdade e direitos. Eu encaminho o voto favorável da bancada do PSOL. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 417 de 2017, de autoria da vereadora Marielle Franco, que cria campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e violência sexual do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o vereador Tarcísio Mota. Senhores vereadores, esse projeto é de suma importância. Eu queria chamar a atenção dos senhores para ele. Marielle tinha como de suas pautas fundamentais a questão do enfrentamento ao assédio sexual, ao machismo na nossa sociedade. Nós aqui todos vimos, lembramos, e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ao qual a vereadora Verônica Costa e a vereadora Rosa Fernandes também fazem parte, fizeram uma excelente campanha no Carnaval deste ano, lembrando do não é não, assédio é crime, e orientando as mulheres no Carnaval que se sentissem assediadas a saberem onde é que elas poderiam procurar ajuda, e foi uma iniciativa importante abraçada por toda a Câmara de Vereadores institucionalmente. Este projeto de lei cria, sobretudo, principalmente, uma campanha publicitária nos ônibus, nos meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro, que passarão a contar com cartazes, e eu vou ler os dizeres desses cartazes. O transporte é público, o corpo das mulheres não. Em caso de assédio sexual, denuncie, ligue 180. O segundo cartaz: ir e vir é um direito, me respeitar é seu dever. Assédio sexual é crime, denuncie, ligue 180. E o terceiro: sem consentimento é violência, respeite as mulheres. Violência contra a mulher é crime, denuncie, ligue 180. Esse é o principal objetivo deste projeto. Ele é um projeto de maioria absoluta, diferente dos demais que nós vimos até aqui. O voto estará no painel e ele precisa de 26 vereadores votando favoravelmente para que ele seja considerado aprovado. Com estes dizeres, com o objetivo central sendo estes cartazes, eu peço aos meus pares aqui, aos vereadores e às vereadoras, que possam votar favoravelmente a esta campanha, que certamente será um passo na conscientização e do enfrentamento a esse importante problema do assédio sexual e do machismo em nossa sociedade. Muito obrigado. Em votação. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, o vereador Cláudio Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse é mais um dos projetos que também tem a questão que foi debatido sobre a emenda em segunda discussão. Então, senhor presidente, o encaminhamento é que, em vista do acordo, a votação seja favorável
em primeira, para em segunda a gente travar a discussão que se há de se travar. Então, aprova assim em primeira e em segunda terá a discussão das emendas. Muito obrigado. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Procedimento, votação nominal. Votação liberada. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Ah, desculpa. Consignando o voto, vereador Tarcísio Mota. Qual o voto de Vossa Excelência? Favorável, sim. Daniel? Sim, também. Vereador Eliseu Kessler? Sim. Vereador Ulisses Marins? Sim. Vereador professor Rogério Rocal? Sim. O projeto está aprovado. Retornará em segunda discussão. Tá. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Para encaminhar. Projeto de Lei 515/2017, de autoria dos vereadores Marielle Franco, Tarcísio Mota, Leonel Brizola, professor Célio Luparelli, que institui o programa de efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar a votação, vereador Leonel Brizola. Senhoras e senhores vereadores, povo aqui na galeria, é uma honra poder ser coautor deste projeto da vereadora Marielle, que tem profundas transformações naquele lado que mais sofre as consequências desse modelo econômico injusto, impatriótico e que coloca o povo brasileiro nas mais baixas qualidade de níveis de vida e que não distribui a renda e, principalmente, o modelo gerador da violência, da miséria e da opressão. Este projeto, senhores vereadores, tem uma profundidade tamanha e um compromisso nosso, principalmente com as próximas gerações. Este projeto de lei institui o programa de efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto no âmbito do município do Rio de Janeiro. Eu quero, com as próprias palavras da vereadora Marielle, na sua justificativa, colocar essa realidade dantesca do nosso país e principalmente no Rio de Janeiro, para que em 2018
a gente não veja essas cenas lamentáveis de meninos e meninas perambulando pelas ruas, sem destino, sem futuro. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso é distribuir renda, senhores e senhoras. Nesse sentido, segundo o Unicef, 21 milhões de adolescentes brasileiros, dentre os 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,01% estão cumprindo medidas socioeducativas por atos cometidos contra a vida. Os dados de violência praticado por jovens realmente é muito pequeno, principalmente se comparado com a quantidade dessa parcela da população que é assassinada. Desta forma, é necessário que o município do Rio de Janeiro cumpra com seus deveres e dê oportunidade para os adolescentes que estão sob sua responsabilidade no cumprimento de medidas socioeducativas. Além disso, segundo o texto do IPEA, de Silva e Guerese, a maioria dos adolescentes internados nas unidades de medidas socioeducativas, a maioria, senhor presidente, senhores vereadores, é de negros, pobres, com baixa escolaridade. Sabemos que os adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas em meio aberto também têm o mesmo perfil. Isso demonstra a seletividade com que os adolescentes são penalizados pelos atos infracionais e reforça a necessidade de políticas públicas voltadas para esta população. Eu peço a aprovação deste projeto importante de lei, que vê e visa o futuro das próximas gerações. Cada escola que se abre é um presídio que se fecha, para que a gente não se repita que o menor infrator será cliente fiel do sistema carcerário. Por favor, peço a aprovação deste importante projeto, desta excelente vereadora Marielle Franco. Muito obrigado, senhor. A matéria está em votação. Exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. A presidência tem a honra de registrar a presença do vereador de Manaus, Júnior Resgate, do PDT. Honrado com a presença de Vossa Excelência e convido a tomar assento numa das bancadas. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim.
Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 38 senhores vereadores, não 2. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto. Vereadora Vera Lins está votando sim. Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Leonel Brizola. Queria agradecer aos senhores vereadores pela consciência desse projeto, que nada mais visa dar oportunidade aos jovens, emprego, educação pública de qualidade, oportunidade para eles poderem sair dessa situação em conflito com a lei. Eu lamento muito aos vereadores que votaram contrário, talvez não tenham tido, não tenham tido a compreensão e a importância desse projeto. Parabéns aos vereadores e meu lamento àqueles que votaram contrário, principalmente aqueles que querem promover uma punição maior ao jovem e que está provado em números, senhor presidente e senhores vereadores. Quem mais sofre violência nesse país são os jovens negros, pobres, favelados, e que a Marielle representava muito bem aqui dentro dessa casa. Foi uma perda irreparável para a democracia brasileira. Em tramitação ordinária e primeira discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 555 de 2017, de autoria da vereadora Marielle Franco, que cria o dossiê Mulher Carioca na forma que especifica e dá providências. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Para encaminhar. Para encaminhar o vereador Paulo Pinheiro. Senhores vereadores, esse projeto da vereadora Marielle é de suma importância, tenho absoluta certeza que poucas pessoas poderão se contrapor à criação do dossiê Mulher Carioca no âmbito do município do Rio de Janeiro. O dossiê consistirá na elaboração de estatísticas periódicas sobre as mulheres atendidas pelas políticas públicas sob ingerência do município do Rio de Janeiro. A vereadora, quando preparou esse projeto, fez uma análise muito interessante que nos dá condições de entender de uma maneira muito clara qual a importância desse dossiê. Nas últimas décadas, em especial, desde a aprovação da Lei Maria da Penha, a sociedade brasileira avançou rumo ao reconhecimento da violência contra a mulher como um problema de toda a sociedade e da responsabilidade do Estado em seu enfrentamento. Para um efetivo enfrentamento da violência contra as mulheres, precisamos do comprometimento do poder público na construção de políticas públicas que vão desde a prevenção, com campanhas de conscientização sobre as diversas formas de violência, suas causas e direitos das mulheres, a inclusão desse debate no sistema de saúde, de educação e formação dos profissionais, até a valorização de políticas públicas de assistência e proteção às mulheres vítimas de violência, como os centros integrados de atendimento às mulheres, casa-abrigos, programas de inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, entre outros. Essa justificativa é muito clara da importância de se ter, sob responsabilidade do poder público, um dossiê de avaliação disso. E o nosso pedido para aprovação desse projeto é absolutamente claro e está na justificativa feita pela vereadora Marielle ao propor esse projeto à casa. Por isso, pedimos o voto favorável dos vereadores, analisando conscientemente o que significa a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Para encaminhar o vereador Raimon. Eu estou aqui me segurando para não encaminhar, porque para a sessão não se alongar, mas já não fiz em outros dois projetos, mas quero fazer nesse e gostaria de ter feito em todos eles, mas estou aqui me segurando, vou ser muito breve. O Partido dos Trabalhadores, vereadora Luciana Novaes e eu, vereador Raimon, encaminhamos favoravelmente ao projeto, por considerar que ele é importantíssimo para a cidade. Nós temos clareza de que se você tem tabulado a história das mulheres, de modo particular, no âmbito daquilo que se considera e de que verdadeiramente tem sido na cidade do Rio de Janeiro, a violência contra a mulher carioca, como é que o município tem interferido nisso,
como é que o município tem positivamente se colocado para frear esta violência contra as mulheres. Esse dossiê é de suma importância. Paulo Freire dizia, com muita classe, que qualquer que seja a sua posição, se você é machista, se você é racista, esteja convencido, você perdeu o rumo da humanidade. Então nós estamos aqui dizendo favoráveis ao projeto da vereadora Marielle, porque ele vai ao encontro daquilo que é a necessidade do povo carioca no combate à violência contra a mulher. Não havendo quem queira encaminhar, encerrada o encaminhamento em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de resolução número 15, 2018, de autoria das vereadoras Tânia Bastos, Luciana Novaes, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Vera Lins, Verônica Costa, que dá o nome de vereadora Marielle Franco, à tribuna situada no plenário Teotônio Vilela, Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Para encaminhar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Para encaminhar a votação, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essa homenagem nomeando a tribuna do plenário com o nome da vereadora Marielle Franco foi uma ideia que tivemos nós, vereadoras dessa casa, para passar a seguinte mensagem: não vão calar a voz de Marielle. E toda vez que usarem ou falarem nesse espaço, vão ter que ler o nome da corajosa Marielle implantado nessa fachada. Esse projeto tem o apoio de todos os parlamentares. E essa casa terá um marco contra a violência e contra o silêncio. Marielle presente. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, vereador Antônio de Paula. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar aos autores desse projeto, que as autoras, é isso? É isso? Eu quero parabenizar as autoras desse projeto, que fazem esta homenagem à vereadora Marielle Franco. Senhor presidente, eu só quero manifestar democraticamente por que o meu voto será contrário. Com a palavra, o vereador Antônio de Paula. Senhor presidente,
cada dia que passa, senhor presidente, cada dia que passa, eu vejo o quanto a democracia é linda. E é linda por quê? Porque as pessoas podem xingar, elas podem reclamar, não é? Se esse parlamento fosse num país socialista ou comunista, as pessoas não poderiam fazer isso. Mas que bom que esse país é um país democrático, não é? Então, senhor presidente, eu votarei contrário a esse projeto por uma única razão. E nenhuma dessas razões é pessoal à homenageada que é Marielle. Apenas por uma questão, senhor presidente. Eu entendo e quero compartilhar isso com os senhores vereadores, que é temerário a votação desse projeto agora. Por uma única razão. Nós estamos com as investigações ainda em aberto. Portanto, senhor presidente, se as investigações tivessem sido concluídas, contaria com o meu voto favorável. Por exemplo, portanto, senhor presidente, fica o meu posicionamento aqui registrado nesta tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Raimon. Para encaminhar. Partido dos Trabalhadores encaminha favorável ao projeto e nós queremos agradecer vereadora Rosa Fernandes, vereadora Tânia Bastos, vereadora Luciana Novaes, vereadora Verônica Costa, vereadora Vera Lins por essa iniciativa e vereadora Tereza Berg, desculpe, por essa iniciativa. Queremos agradecer. E queremos aqui fazer um relato. Ontem eu estava na praça em Curitiba com 40 mil pessoas, no show da Ana Canhas, em que ela lembrava a figura de Marielle. Em qualquer lugar desse país e desse mundo, onde a democracia esteja sendo exercida, o nome de Marielle é lembrado. E eu queria aqui retomar nesse meu encaminhamento uma discussão nesse plenário. Qualquer que seja o rumo das investigações, continuaremos afirmando: Marielle foi executada, Marielle foi executada, Marielle foi assassinada, covardemente assassinada. E nenhuma voz calará a voz de Marielle e nenhuma voz minará a luta de Marielle. Então, portanto, nós encaminhamos favorável, parabenizando aqui a tribuna Marielle Franco, a tribuna onde o parlamento fala, onde as ideias eclodem, onde aqueles que nós representamos, e que Marielle representava e continua representando, pela sua ideia que não morre, pela sua luta que não morre, pela sua busca que é incessante, haveremos de lembrar sempre. Obrigado, vereadoras, por essa iniciativa. Para encaminhar a votação, o vereador Fernando William. Bem, gostaria de cumprimentar a todos inicialmente, dizer que, em nome do PDT de Brizola, Darcy Ribeiro, nós encaminhamos favoravelmente a aprovação dessa e das outras matérias da ordem do dia, porque consideramos que
A vereadora Marielle merece de todos nós, indistintamente de qual seja a sua coloração partidária, ideológica, o nosso reconhecimento, todas as nossas homenagens pelo que ela soube representar aqui. E, aliás, aproveito para me dirigir ao plenário para dizer o seguinte: nós devemos ter muito cuidado, porque o ódio não é uma característica nossa. Aqueles que defendem o socialismo, aqueles que defendem a democracia. O ódio, na verdade, é uma manifestação do fascismo. É uma manifestação daqueles que não têm compreensão do significado da democracia, do significado dos valores, do entendimento, etc. e tal. Então, muito cuidado quando a gente se expressa aqui, muito cuidado. Uma coisa que eu tenho claro também, eu acho que todos nós temos claro, a vereadora Marielle foi assassinada covardemente pelas posições que ela defendia, independente de ser a favor ou contra. Isso é natural da democracia, isso é natural do processo político. Eu até me incomodaria se pensássemos todos de forma igual, seria uma chatice essa Câmara, talvez mais chata do que já é. Então, o debate, a discussão, a polêmica é importante. Nos permite, inclusive, crescer como indivíduos. Agora, independente disso, assassinar qualquer companheiro que defenda qualquer posição política não tem justificativa, não tem lógica. Por isso, eu tenho que parabenizar as colegas vereadoras que tiveram essa brilhante iniciativa e dizer uma coisa interessante ao meu colega Otônio de Paula. Ele destacou aqui a importância da democracia, dizendo que, enfim, a democracia não é respeitada pelos socialistas, nas ditaduras socialistas e comunistas. Eu estranho porque o vereador Otônio de Paula é, nesta casa, um defensor do candidato à presidência Jair Bolsonaro, que defende explicitamente a ditadura militar, que defende abertamente Coronel Carlos Alberto Ustra, aquele assassino, covarde, torturador, que matou e desapareceu com vários corpos. Então, quando a gente vê alguém que defende o candidato Jair Bolsonaro, que já foi à televisão dizer que ele, como político, defende que no Brasil não se matasse apenas 400 e poucas pessoas, como estão nos livros de assassinados pela ditadura, que se matasse 40 mil. Então é bom saber que um bolsonarista está a favor da democracia. Espero que ele mantenha essa posição continuamente. Para encaminhar a vereadora Tânia Bastos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro dizer que esse projeto, ele foi apoiado por mais de 30 vereadores. Isso significa que esta casa realmente apoia e quer dar voz a Marielle aqui dentro. Porque essa tribuna, senhor presidente, como todos nós sabemos, é o lugar onde todos os parlamentares reivindicam, cobram dos governos, denunciam. E eu não vejo outro espaço não legítimo, se não for a própria tribuna, para homenagear Marielle Franco. Eu não vejo. Nós, mulheres, não estamos vendo outro espaço. No local onde estão os jornalistas, nós temos ali o jornalista Maurício Azedo, que também foi parlamentar nesta casa. E assim também como outros lugares aqui dentro do plenário. Então, não resta dúvida que o que fizeram com a Marielle Franco poderiam também fazer com qualquer um de nós aqui dentro. Com qualquer um. Independente de partido, senhor presidente.
Nós estamos falando de uma política pública, onde nós, mulheres, no qual eu me incluo, somos o tempo todo caladas. Nos tratam de uma forma depreciativa. Marielle David Miranda, uma mulher negra da comunidade, assim também como eu já estive, morando numa comunidade no Morro do Guarabu, lutou e muito para conquistar o seu espaço. Não é possível que sejamos aqui contra a uma mulher que teve 46 mil votos. Ela representa essa sociedade carioca. Não resta dúvida. Não resta dúvida. Então, senhor presidente, eu solicito aos senhores vereadores que apoiem o projeto de resolução, dando nome à tribuna Marielle Franco. Para encaminhar a votação, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que eles estão na tribuna, só para que a gente possa ter uma ideia, este projeto é de autoria de todas as mulheres desta casa. E são apenas 6. Eram 7 até o dia 14 de março. E eram apenas 7. Por isso eu queria começar parabenizando a vereadora Tânia Bastos, que é do PRB, que é do partido do prefeito desta cidade, ao qual Marielle, a bancada do PSOL e outras bancadas aqui, sempre fizemos oposição. Mas ele é de autoria também da Rosa Fernandes e da Verônica Costa, que são do MDB. Do MDB de Eduardo Paes, que nós sempre fizemos oposição. Ela é também da vereadora Tereza Berger, do PSDB, ao qual nós fizemos oposição também. Ela é da vereadora Luciana Novaes, do PT, ao qual nós lá também fizemos oposição, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, estamos juntos aqui. Isso é um reconhecimento de que esta tribuna se chama Marielle Franco, porque Marielle era gigante. Marielle era gigante e todos que estavam aqui convivemos com ela. Minto. Me parece que nem todos. Me parece que nem todos, porque não se trata de uma discussão ideológica, nesse caso deste projeto, que é plural. De que ele tem a clareza de um apoio de 30 outros vereadores dos mais diferentes partidos. E eu imaginava que esse era um projeto de consenso. Desse ponto de vista, eu estou aqui encaminhando o voto favorável, mas eu não posso deixar de fazer referência, Ottoni, mais uma vez, que é impressionante, porque não são divergências ideológicas que existem entre nós. Elas estarão na votação das emendas de gênero daqui a algumas sessões. Elas estarão em outras votações daqui a algumas sessões. Você diz que não é pessoal, mas quando você aqui cita as investigações, você levanta suspeitas sobre a vida e a memória da Marielle. E isso precisa do nosso repúdio. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. E todas as vezes que você vier tentar ferir a memória da nossa companheira, eu vou vir a esse microfone ou aquele e não vou deixar. Porque as investigações seguem para descobrir quem matou Marielle. Quem mandou matar Marielle Anderson? As investigações não são sobre Marielle. Eu não sei quantas vezes terei que dizer isso aqui. Você faz isso, Ottoni, para jogar para a tua galera e continuar espalhando as fake news que nós derrotamos. E é lamentável, porque nem mesmo aqueles que mais aguerridamente aqui fazem a defesa da pauta do debate de gênero tem a disfarçatez, a covardia de tentar levantar suspeitas sobre o caráter de Marielle. Por isso, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores, porque aqui está se tratando de memória
de construção da memória. E todo mundo aqui que viveu 1 ano e meio discordando ou concordando com a Marielle, não pode ter dúvidas sobre isso. Se você tem dúvida, Ottoni, vota não, que é o que você faz melhor. O seu nome não vai estar ligado a essa homenagem que faremos a Marielle. Aos outros eu peço voto favorável. A vereadora Vera Lins. A vereadora Vera Lins também é autora. Mil perdões, vereadora. A vereadora Vera Lins, do Partido Progressista, também é autora. Eu me esqueci, uma omissão minha, me desculpas. Obrigado. Não havendo mais quem queira encaminhar, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado votação nominal pelo vereador Antônio de Paula e Marcelino de Almeida. Tânia Barros. Não, é só para registrar o voto contrário dele, senhor presidente. Desculpa, não é? Refazendo a fala. O vereador Antônio de Paula não pediu nominal. Ele quis que registrasse o voto dele contrário. O projeto está aprovado. Tá? Por que o vereador Marcelino está levantando o dedo? Está pedindo nominal? O vereador Marcelino está mantendo o pedido de votação nominal. Votação liberada. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim 41 senhores vereadores. Não impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão.
Para a declaração de voto, vereador Leonel Brizola, consignando o voto do vereador Carlos Caiado, sim. Obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar a todos nesse dia memorável. Nós vamos ter ainda uma segunda batalha, não é? Com emendas, e que eu queria chamar a atenção, principalmente na questão do assédio às mulheres, que eu vi perambulando pelo corredor, não é? Desta bancada fundamentalista. Voto contrário. Eu queria perguntar a eles, ao Ottoni, ao Esquerdo, ao Castro, como eles agiriam se a esposa ou a filha deles fossem assediadas, ou tivessem um homem que ejaculasse nelas, nos ônibus, nos transportes. Como que eles agiriam? Como que eles fariam? Nisto que é uma realidade na cidade do Rio de Janeiro, seja no BRT, seja nos trens, seja no metrô. Eu queria que vocês respondessem. Sabe, esse absurdo de querer fazer plateia com questões importantíssimas é de uma leviandade, é de uma tábua rasa, que eu queria dizer uma coisa para vocês: a imbecilidade tem limite. A imbecilidade, senhor presidente, tem limite nesta casa. O vereador Ottoni, eu já falei para ele muito educadamente. Mas sabe o que tu merece, Ottoni? Você merece uma sapatada. Uma sapatada nessa boca imunda, que não representa os valores cristãos. Não representam. O senhor, diariamente, tanto é que fugiu, tá com medo de apanhar da mulherada, ou tá com medo de subir aqui, ó. Tá com medo de subir aqui. Fugiu, não tem coragem para o debate. É um covarde e um venal. Porque nessa medida, senhor Ottoni, vou fingir que ele está aqui, o senhor é raso, o senhor é baixo, o senhor me desculpe, eu estou com vergonha de sentar ao seu lado. Muito obrigado. Esgotada a pauta da ordem. Para a declaração de voto, vereador Fernando William. Senhor presidente, olha só. E você convoca o senhor, Sinai? Eu que estou todo dia, no pequeno, no grande expediente, participando dos debates, expondo as minhas ideias, procurando aprofundar, inclusive, o debate sobre todos os temas, diante da manifestação do vereador Ottoni de Paula, a quem eu respeito, né, porque acho que todos aqui têm o direito de manifestar claramente as suas posições, sejam elas quais forem. Citei, né, o candidato Jair Bolsonaro, não porque tenha qualquer problema de ordem pessoal com o candidato Jair Bolsonaro, que foi vereador aqui comigo e por quem eu tinha respeito pessoal e tinha o respeito desse hoje candidato, antigo vereador. Citei o candidato Jair Bolsonaro, porque o vereador Ottoni de Paula tem expressado aqui em diversos momentos a defesa de sua candidatura. Estava sentado ali quando, né, chegou o filho do Jair Bolsonaro, que tem sido um omisso, não participa de debate, não apresenta projeto. Quando apresentou o único projeto medíocre e inconstitucional, eu até tentei ajudar, né, com pena. Ele levantou o dedo de forma agressiva e dirigiu palavras de forma agressiva, né, a mim. Quero dizer o seguinte: sou da paz, né, acho que nós devemos travar o bom debate, enfrentar e superar, né, as dificuldades que estamos vivendo nesse e em outros momentos, através da discussão, do debate, do respeito aos colegas. Não vou aceitar ser desrespeitado, não tenho medo de fascista, não tenho medo, né, de defensores da ditadura, não tenho medo, né, dessas figuras inexpressivas, dessas figuras medíocres, dessas figuras que eu agora posso dizer idiotas sobre todos os aspectos, né, que
discutem enfim, na superficialidade as discussões que têm que ser aprofundadas. Então, assim, sou da paz, né? Sou do amor, sou democrata, em que pese socialista, mas não vou aceitar agressão nem provocação de ninguém, tá? E topo qualquer parada em qualquer campo, principalmente com fascista. Para a declaração de voto, o vereador Tony de Paula. Senhora presidente, eu já estava recolhido em meu gabinete quando eu ouvi o meu colega vereador Brizola, por quem eu tenho... Senhores, por favor, por favor, por favor. Senhores, por favor, por favor. Senhora presidente, muito obrigado. Eu já estava em meu gabinete quando eu ouvi as declarações do meu colega vereador Brizola. Quero acreditar, senhora presidente. Por favor, senhores e senhoras, por favor. Quero acreditar, senhora presidente, que o vereador Leonel Brizola, talvez, carregado de emoção, tenha usado um termo que ele não usaria entre nós. Eu tenho Senhora presidente, eu vou me calar. Eu gostaria que a segurança... Eu gostaria, por favor... Por favor, senhoras e senhores, por favor. Por favor. Precisamos ouvir o vereador Tony de Paula. Senhora presidente, o que eu ia falar hoje, eu falarei amanhã, porque o fascismo que está na galeria calou a minha voz. Então, por causa do fascismo que está nas duas galerias, eu falarei amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Ação de voto, presidente. Esgotada a pauta. Declaração. Esgotada a pauta. Presidenta, tinha pedido declaração de voto. É rápido. É muito rápido. Para declaração de voto, vereador. Muito obrigado. Eu quero, na declaração de voto, mais uma vez parabenizar as vereadoras. E quero aqui, estou trazendo aqui na minha mão, uma camisa do MTST. Porque ontem, às 1h30 da manhã, lá em São Paulo, teve um incêndio num prédio de 26 andares. E aí, muitos da imprensa golpista, como sempre, da imprensa hegemônica, e muitos que nas redes sociais destilam ódio sobre os movimentos de moradia, e o MTST, o Movimento União de Moradia, CMP, Movimento de Luta nos Bairros, e tantos movimentos, que na verdade aquela ocupação não era de nenhum desses movimentos, é movimento social de luta pela moradia. A grande marca que parece que fica na narrativa é de criminalização dos pobres.
Então também era luta de Marielle, como é luta de muitos de nós aqui, o direito à moradia. E eu quero dizer que aqueles que ontem foram vitimados com o incêndio lá no centro de São Paulo, naquele prédio de 26 andares que pegou fogo e que depois desabou, tendo já agora um óbito e mais de 50 desaparecidos, quero fazer aqui, eu estou trazendo aqui na minha mão uma camisa do MTST, mas eu quero lembrar do Movimento União de Moradia, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, do Movimento de Luta nos Bairros, da CMP e de tantos coletivos que por esse Brasil afora têm lutado contra 6 milhões de déficit de moradia no país. E que, portanto, aquele prédio, que era um prédio do governo federal, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o prédio da ocupação Vitor Gianotti, na saúde, na Rua Sara, se o governo federal, de fato, tomar tento da importância de acordar para a luta dos pobres por moradia, que é um direito fundamental básico, nós não teremos mais acidentes como o que aconteceu ontem. Chega de criminalizar os pobres, chega de colocar a culpa nos pobres. A culpa é do Estado brasileiro, que não provê aquilo que a Constituição Federal fala, que é direito dos trabalhadores, direito dos brasileiros, que é o direito à moradia. Então, na justificativa do meu voto na tribuna de Marielle Franco, fazer da voz pela luta pela moradia de tantos e tantas que já estão nas ruas do Brasil afora, relembrar também a voz de Marielle por essa bandeira tão importante. Viva a luta dos moradores, daqueles que moram nas ocupações e que lutam por si e pelos outros 6 milhões de brasileiros que não têm moradia no Brasil. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 18h01. Com os seguintes projetos. Projeto PDL número 70 de 2017, PDL número 94 de 2017, PDL número 84 de 2018 e PDL número 87 de 2018. Está encerrada a sessão. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo número 70 de 2017, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário ao embaixador Jaime Van Zeller Leitão. O senhor vereador que aprova. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo número 84, de 2018, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Daniel Blume Pereira de Almeida, procurador do Estado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária, em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo número 87, de 2018, de autoria do vereador Raimon, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Geraldo Teodoro Pereira. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo
94/2018, da autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Solange Assimo. Senhores vereadores, em discussão. Não havendo quem queira discussão, quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, se mantenham como estão. Aprovado. A senhora encerra ou ela encerra? A senhora encerra a sessão? Nada. Quando o bala é ótimo. Esgotada a pauta. Acabou? Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.